Você acredita que um homem pode mudar a vida de uma família inteira em apenas uma conversa? O que você está prestes a descobrir sobre Luciano Hang, o famoso velho da Havan, vai te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre generosidade e segundas chances. Esta história real aconteceu há poucos meses e ainda me arrepia quando lembro dos detalhes. Mas antes de começarmos, me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e se você já teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o velho da Havan. E se esta história te tocar como tocou a mim, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal porque histórias assim merecem ser compartilhadas com o mundo todo. Para entender completamente esta história, preciso te apresentar os dois personagens principais. De um lado, temos Luciano Hang, conhecido carinhosamente como Velho da Havan, empresário catarinense que construiu um império varejista que hoje conta com mais de 180 lojas espalhadas pelo Brasil. Nascido em Brusque, Santa Catarina, em uma família simples, Hang começou sua trajetória como vendedor ambulante, vendendo tecidos de porta em porta. Sua primeira loja foi aberta em 1986 com apenas 400 metros quadrados e hoje a Havan fatura bilhões de reais anualmente. O empresário sempre foi conhecido não apenas pelo seu sucesso empresarial, mas também pela sua personalidade marcante, suas opiniões controversas e principalmente por sua proximidade com os funcionários. Luciano tem o hábito de visitar pessoalmente suas lojas, conversar com os colaboradores, conhecer suas histórias pessoais. Ele acredita que uma empresa só cresce quando as pessoas que trabalham nela também crescem. Do outro lado da nossa história, temos Fátima, uma mulher de 52 anos, mãe de 4 filhos, moradora da periferia de Florianópolis. Para entender a dimensão desta história, preciso te contar um pouco mais sobre a vida desta mulher extraordinária. Fátima nasceu no interior da Paraíba, em uma família de agricultores que perdeu tudo durante uma das piores secas da região. Aos 18 anos, ela migrou para o sul em busca de oportunidades, carregando apenas uma mala com roupas e o sonho de dar uma vida melhor para a família que um dia constituiria. Nos primeiros anos em Florianópolis, Fátima trabalhou em uma fábrica de conservas, onde conheceu João, um jovem soldador que havia chegado do Rio Grande do Sul. Eles se casaram, tiveram 4 filhos, Marcos, de 22 anos, Juliana, de Binozenes, Pedro, de 15, e o caçula Gabriel, de apenas 8 anos. Durante anos, o casal conseguiu manter a família com dignidade. João trabalhava na metalúrgica, Fátima fazia trabalhos de costura em casa para complementar a renda. Mas a vida tem dessas reviravoltas que testam nossa resistência. Em 2023, a metalúrgica onde João trabalhava há 15 anos fechou as portas devido à crise econômica. De uma hora para outra, a principal fonte de renda da família desapareceu. Fátima então precisou sair de casa para trabalhar como diarista, ganhando cerca de R$ 800 por mês quando conseguia trabalho, o que nem sempre acontecia. O aluguel da pequena casa de 2 cômodos consumia mais da metade da renda instável de Fátima. As contas de luz e água começaram a se acumular. Os filhos mais velhos tiveram que trancar a faculdade para procurar trabalho e ajudar em casa. Marcos conseguiu um emprego de meio período em um supermercado, ganhando pouco mais de R$ 600. Juliana começou a vender docinhos na escola onde cursava o último ano do ensino médio. O que mais doía no coração de Fátima era ver o impacto da crise financeira nos estudos dos filhos. Pedro, que sempre foi um aluno brilhante, começou a apresentar queda nas notas porque não conseguia se concentrar com fome. O pequeno Gabriel, de apenas 8 anos, começou a fazer perguntas que partiam o coração da mãe. Mamãe, por que a gente não tem comida como os outros meninos da escola? Mesmo assim, Fátima nunca perdeu a fé. Toda manhã, antes de sair para procurar trabalho, ela reunia os filhos e dizia: vocês são capazes de tudo, essa dificuldade é apenas uma fase. Estudem, trabalhem honestamente e um dia vocês vão ajudar outras famílias como a nossa. Era essa força interior, essa capacidade de manter a esperança mesmo nas horas mais difíceis, que definia o caráter de Fátima.
O que une essas duas pessoas tão diferentes? Uma situação que mudaria para sempre a percepção que ambos tinham um do outro e da vida. Era uma terça-feira chuvosa de março, quando Fátima decidiu tentar a sorte mais uma vez. Naquele dia específico, ela havia acordado às 4 da manhã porque Gabriel estava com febre. Sem dinheiro para levar o menino ao médico particular e sabendo que o posto de saúde só abria às 7, ela passou a madrugada toda fazendo compressas frias na testa do filho, orando para que a febre baixasse. Quando finalmente conseguiu deixar Gabriel com uma vizinha, já eram quase 9 da manhã. Fátima saiu de casa com o coração apertado, mas sabia que não podia se dar ao luxo de perder um dia de busca por trabalho. Há semanas ela vinha procurando emprego, batendo de porta em porta, deixando seu currículo em estabelecimentos comerciais, mas sempre escutava a mesma resposta: não temos vagas no momento. Naquele dia, ela havia decidido tentar algo diferente. Uma amiga havia comentado que as grandes empresas às vezes contratavam pessoal para limpeza e que ela deveria tentar diretamente nos escritórios administrativos. A amiga também havia mencionado que era importante se apresentar bem, mesmo para trabalhos de limpeza, porque as empresas grandes valorizavam funcionários que demonstrassem cuidado pessoal e organização. Foi assim que Fátima se viu parada na frente do edifício que abrigava um dos escritórios da Ava em Florianópolis. O prédio era imponente, todo espelhado, e Fátima se sentiu pequena diante daquela construção que representava um mundo tão distante do seu. Por um momento ela hesitou. Será que uma pessoa como ela, uma simples diarista, tinha o direito de entrar em um lugar daqueles? Mas então ela pensou no Gabriel com febre, nas contas acumuladas, na geladeira vazia em casa e encontrou coragem. Com a roupa que tinha de melhor, uma blusa branca já meio desbotada mas muito bem passada e uma saia preta que havia ganhado de uma patroa anos atrás, Fátima subiu até o 10º andar. Suas mãos tremiam não apenas pelo frio da chuva que ainda pingava de seus cabelos, mas pela ansiedade de mais uma possível rejeição. No elevador, ela aproveitou para fazer uma oração silenciosa, como sempre fazia antes de situações importantes. Senhor, se for da sua vontade, abra essa porta para mim. Eu só preciso de uma oportunidade para mostrar que sou uma trabalhadora honesta e dedicada. Era essa fé inabalável que sustentava Fátima nos momentos mais difíceis. O que Fátima não sabia é que naquele exato dia, naquele exato horário, Luciano Hang estava no escritório para uma reunião de última hora. Geralmente, ele não ficava muito tempo nos escritórios administrativos, preferindo visitar as lojas e estar próximo dos clientes. Sua agenda naquele dia incluía a inauguração de uma nova loja em Joinville, mas problemas técnicos graves em uma das lojas de São Paulo exigiram sua presença para videoconferências urgentes com a equipe de TI e fornecedores. Luciano estava particularmente preocupado naquele dia. A loja de São Paulo era uma das mais importantes da rede e o sistema de vendas havia parado completamente durante o fim de semana. Milhares de clientes foram prejudicados e ele sabia que situações assim podiam afetar seriamente a reputação da empresa que havia construído com tanto suor ao longo de décadas. Quando Fátima chegou à recepção, a secretária, uma jovem de cerca de 25 anos chamada Amanda, estava visivelmente constrangida. Amanda havia começado a trabalhar na empresa há apenas 3 meses e ainda não sabia como lidar com situações como aquela. Ela explicou gentilmente para Fátima que não havia vagas no momento e que não era possível falar com ninguém da diretoria sem agendamento prévio, principalmente naquele dia tão corrido. Amanda podia ver o desapontamento no rosto de Fátima e algo na expressão daquela mulher a tocou profundamente. Fátima não demonstrou revolta ou impaciência, apenas um cansaço profundo, uma resignação de quem já havia ouvido aquela resposta muitas vezes. Foi nesse momento que a voz embargada de Fátima chamou a atenção de todos na recepção. Fátima não chorava de desespero, mas de cansaço. Era o cansaço de quem já havia batido em dezenas de portas, o cansaço de quem via os filhos perguntando quando a situação ia melhorar, o cansaço de quem não consegue dormir pensando nas contas que se acumulam.
Era também o cansaço de quem havia passado a noite toda cuidando de um filho doente e ainda assim tinha saído de casa em busca de trabalho. Desculpa incomodar vocês, disse Fátima com uma voz baixa, mas firme. Eu sei que vocês devem escutar isso todo dia, mas eu realmente preciso de uma oportunidade. Tenho 4 filhos, meu marido está desempregado há mais de 1 ano, e eu prometo que se me derem uma chance, mesmo que seja para limpar banheiros, vocês não vão se arrepender. Eu sou uma trabalhadora honesta. Luciano Hang, que estava saindo de uma das salas após uma videoconferência particularmente tensa, ouviu a conversa. Havia algo na voz daquela mulher que o fez parar no meio do corredor. Talvez fosse o tom respeitoso, mas determinado, talvez fosse a dignidade com que ela falava sobre limpar banheiros, ou talvez fosse simplesmente o instinto empresarial que o havia levado ao sucesso reconhecer pessoas especiais quando as via. Ele se aproximou da recepção e perguntou gentilmente: "Desculpe a intromissão, mas posso saber em que posso ajudar?" Amanda ficou surpresa ao ver o próprio dono da empresa se envolvendo pessoalmente na situação, mas Luciano tinha esse hábito de estar sempre próximo das pessoas, desde os clientes até os funcionários da limpeza. O que aconteceu nos próximos 45 minutos naquela recepção é algo que todos os presentes jamais esqueceram. Luciano Hang convidou Fátima para sentar em uma das poltronas da área de espera e, com uma simplicidade que surpreendeu a própria Fátima, disse: "Me conte sua história. Quero entender sua situação." E Fátima contou, mas não contou como vítima das circunstâncias. Ela falou com a dignidade de quem conhece o valor do trabalho honesto, com a sabedoria de quem enfrentou dificuldades mas nunca perdeu os princípios. Contou sobre os 4 filhos, sobre cada um deles individualmente, suas personalidades, seus sonhos, suas dificuldades. Falou sobre Marcos, o filho mais velho, que havia trancado a faculdade de administração para trabalhar e ajudar a família, mas que sonhava em voltar a estudar. Contou sobre Juliana, uma menina doce e inteligente que vendia docinhos na escola para ajudar nas despesas de casa, mas que tinha o sonho de ser professora. Fátima falou sobre Pedro, de 15 anos, um menino brilhante que sempre tirou notas excelentes, mas que ultimamente estava com dificuldades na escola porque a fome e a preocupação com a situação familiar afetavam sua concentração. E com especial carinho, ela falou sobre Gabriel, seu caçula de 8 anos, que naquela manhã mesmo havia acordado com febre, mas que mesmo nas dificuldades mantinha um sorriso no rosto e era um dos melhores alunos da sua turma. "Sabe o que mais me impressiona no Gabriel?" disse Fátima, com os olhos brilhando de orgulho maternal. "Mesmo vendo nossa situação, ele nunca reclama. Quando os colegas falam dos brinquedos que ganharam, ele inventa histórias sobre os brinquedos que vai ter um dia. Ele não mente, ele sonha, e eu não quero que ele perca essa capacidade de sonhar." Luciano ouvia em silêncio, fazendo apenas algumas perguntas pontuais. Como empresário experiente, ele havia desenvolvido ao longo dos anos uma capacidade especial de ler as pessoas, de identificar caráter, determinação, honestidade. Queria entender não apenas a situação financeira da família, mas também os valores, os princípios, os sonhos que moviam aquela mulher a continuar lutando mesmo diante de tantas dificuldades. "E seu marido, como ele está lidando com essa situação?" perguntou Luciano. Fátima suspirou antes de responder. "Mas João é um homem bom trabalhador, ele está sofrendo muito com o desemprego. Sabe, para um homem que sempre sustentou a família, ficar sem trabalho por tanto tempo abala a autoestima. Mas ele não desistiu. Todo dia ele sai para procurar emprego, deixa currículos, faz pequenos bicos quando aparece. Só que a situação está difícil para todo mundo." Foi quando Fátima mencionou especificamente os sonhos de cada filho que algo mudou no semblante de Luciano. O empresário, que também era pai, entendia perfeitamente o que significava lutar pelos filhos, sacrificar-se para dar a eles oportunidades melhores. Ele próprio havia começado vendendo tecidos de porta em porta, justamente para dar uma vida melhor à sua família. O Gabriel, mesmo com apenas 8 anos, já diz que quer ser engenheiro, contou Fátima. Ele vê os prédios sendo construídos e diz: "Um dia eu vou fazer prédios bonitos como esses, mamãe."
Eu sempre falo para ele, então você precisa estudar muito, meu filho. E ele estuda, viu? Mesmo sem ter material adequado, mesmo às vezes estudando com fome, ele tira notas excelentes. Ele lembrou da própria infância humilde, dos sonhos que tinha quando criança, da determinação de sua mãe em incentivá-lo a buscar algo melhor na vida. E a senhora, quais são seus sonhos? Perguntou ele. Meus sonhos são simples, respondeu Fátima. Eu quero ver meus filhos formados, quero que eles tenham as oportunidades que eu não tive. Quero que o Gabriel vire esse engenheiro que ele sonha ser, que a Juliana seja a professora que ela quer ser. Eu não preciso de luxo, só preciso de dignidade. Preciso poder olhar nos olhos dos meus filhos e dizer que estou fazendo tudo o que posso por eles. Então Luciano fez uma pergunta que deixou Fátima sem palavras. Se eu te der uma oportunidade, não apenas um emprego, mas uma real chance de mudar sua situação e a da sua família, você estaria disposta a trabalhar duro e provar que apostei na pessoa certa? Fátima, com lágrimas nos olhos, respondeu: Senhor, eu trabalharia como nunca trabalhei na vida. Eu chegaria mais cedo, sairia mais tarde, faria qualquer coisa que fosse necessária. Eu não decepcionaria a confiança depositada em mim. Isso eu prometo na frente de Deus. Foi nesse momento que Luciano Hang tomou uma decisão que surpreenderia até mesmo seus colaboradores mais próximos. Ele havia reconhecido em Fátima algo que valorizava acima de tudo: caráter, determinação, honestidade e principalmente amor pela família. Ele não ofereceu apenas um emprego para Fátima. Ele decidiu criar um plano completo de mudança de vida para toda a família. O que Luciano propôs para Fátima foi muito além de uma simples contratação. Ele havia percebido que aquela mulher tinha algo especial, uma força interior que não se compra, não se ensina, simplesmente existe. Mas mais do que isso, ele viu uma oportunidade de fazer a diferença real na vida de uma família, de ser o instrumento de uma transformação que poderia servir de exemplo para muitas outras pessoas. Fátima, disse Luciano, eu quero fazer uma proposta para você e sua família. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa: eu não estou fazendo isso por caridade. Eu acredito no potencial das pessoas e eu vejo potencial em você e na sua família. O que eu vou propor vai exigir muito trabalho, dedicação e comprometimento de todos vocês. Primeiro, explicou Luciano, Fátima seria contratada como supervisora de limpeza de uma das lojas da Avon, com um salário inicial de R$ 2.700, muito acima do que ela ganhava como diarista. Mas a proposta não parava por aí. Luciano explicou que ele via em Fátima características de liderança, organização e relacionamento humano que poderiam ser desenvolvidas. Com treinamento adequado, ela poderia crescer dentro da empresa. Luciano também ofereceu um emprego para João, o marido de Fátima, no setor de logística da empresa. João tem experiência em metalurgia, conhece ferramentas e entende de processos. Isso pode ser facilmente adaptado para nosso setor de logística e manutenção predial. O salário inicial seria de R$ 2.500, com possibilidade de crescimento baseado no desempenho. Para os filhos de Fátima, Luciano havia pensado em um plano ainda mais ambicioso. Os dois filhos mais novos, Pedro e Gabriel, receberiam bolsas integrais em uma escola particular da região, uma das melhores de Florianópolis, com direito a material escolar, uniforme e até mesmo apoio psicopedagógico se necessário. Para Marcos e Juliana, os filhos mais velhos, Luciano propôs participação no programa de Jovens Talentos da Avon. Marcos poderia voltar a estudar administração com uma bolsa de estudos integral, enquanto trabalhava meio período na empresa, ganhando experiência prática e um salário de R$ 1.800. Juliana também teria bolsa integral para fazer pedagogia, além de trabalhar como assistente no setor de recursos humanos da empresa. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. Luciano havia decidido ajudar a família com uma entrada para a compra de uma casa própria. Não é um presente, ele frisou, é um investimento na família de vocês. Será um empréstimo sem juros que será descontado gradualmente dos salários do casal, permitindo que vocês finalmente saiam do aluguel e tenham um lugar que seja verdadeiramente de vocês. Quando Fátima ouviu toda a proposta, ela simplesmente não conseguiu falar.
As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, e ela repetia apenas obrigada, obrigada, como se fosse a única palavra que ainda fazia sentido naquele momento. Era como se todos os anos de luta, todas as noites sem dormir, todas as orações, tivessem levado àquele instante de redenção. Amanda, a secretária que havia presenciado toda a conversa, também estava emocionada. Ela nunca havia visto o patrão tomar uma decisão tão impactante de forma tão espontânea. Mas aqueles que conheciam Luciano Hang sabiam que essa era sua essência, um empresário bem-sucedido que nunca havia esquecido suas origens humildes e que acreditava genuinamente no poder transformador de dar oportunidades para pessoas que realmente merecem. Luciano, visivelmente emocionado também, disse algo que ficaria gravado para sempre na memória de Fátima: eu não estou fazendo caridade, estou investindo em pessoas que merecem uma oportunidade. Vocês vão trabalhar duro, vão provar seu valor e um dia vão ajudar outras famílias como eu estou ajudando vocês hoje. Essa é a verdadeira riqueza, quando conseguimos multiplicar as oportunidades para outras pessoas. Nos meses que se seguiram àquele encontro, a vida da família de Fátima mudou completamente. E não foi uma mudança apenas financeira, mas uma transformação profunda em todos os aspectos. A família havia encontrado não apenas empregos, mas propósito, dignidade e esperança renovada. Fátima se mostrou uma funcionária exemplar desde o primeiro dia. Sua dedicação e atenção aos detalhes rapidamente chamaram a atenção dos gerentes da loja. Ela chegava sempre 15 minutos antes do horário, ficava até depois do expediente quando necessário e tratava cada área da loja como se fosse sua própria casa. Em poucos meses, ela foi promovida para supervisora geral de serviços, coordenando uma equipe de 15 pessoas. Mas o que mais impressionava os colegas de trabalho de Fátima era sua capacidade de liderança natural. Ela não apenas supervisionava o trabalho dos outros, mas os inspirava. Funcionários que antes faziam seu trabalho de forma mecânica começaram a se dedicar mais, motivados pelo exemplo de Fátima. Ela havia introduzido pequenas melhorias nos processos, criado um ambiente mais harmonioso entre as equipes e se tornado uma referência de dedicação e profissionalismo. João, que havia perdido a autoestima durante o longo período de desemprego, literalmente renasceu no novo trabalho. Sua experiência anterior com metalurgia se mostrou muito valiosa no setor de logística da Avan. Ele rapidamente se adaptou aos sistemas de controle de estoque, manutenção predial e segurança do trabalho. Em poucos meses, João se tornou um dos funcionários mais confiáveis do setor, sendo promovido a coordenador da equipe de manutenção. É impressionante ver a transformação do João, comentava Fátima com orgulho. Ele voltou a ser aquele homem confiante que eu conhecia há tantos anos. Agora ele acorda com disposição, volta do trabalho falando dos projetos, dos desafios superados. Ele recuperou a dignidade de ser o provedor da família. Os filhos, com acesso a uma educação de qualidade, literalmente floresceram. Pedro, que havia apresentado queda nas notas devido às preocupações familiares, rapidamente se recuperou na nova escola. Com apoio psicopedagógico e uma alimentação adequada, ele não apenas voltou a ter excelente desempenho acadêmico, como também descobriu talentos que não conhecia. Começou a participar de competições de matemática e robótica, áreas pelas quais sempre teve interesse, mas nunca teve oportunidade de explorar. Gabriel, o caçula que sonhava em ser engenheiro, se tornou um dos melhores alunos da escola nova. Com material adequado, uniforme novo e uma alimentação balanceada, o menino floresceu de uma forma surpreendente. Seus professores comentavam sobre sua curiosidade aguçada, sua capacidade de fazer perguntas inteligentes e seu interesse genuíno pelos estudos. O sonho de ser engenheiro parecia cada dia mais próximo da realidade. Marcos, que havia trancado a faculdade de administração, pôde voltar aos estudos com a bolsa integral oferecida pela empresa. Trabalhar meio período na Avan enquanto estudava se mostrou uma experiência enriquecedora. Ele estava aprendendo na prática conceitos que via na teoria e já demonstrava habilidades gerenciais que chamavam a atenção dos supervisores.
Juliana, que vendia docinhos na escola para ajudar a família, agora podia se dedicar integralmente aos estudos de pedagogia. Seu trabalho como assistente no RH da empresa estava lhe dando uma visão prática sobre gestão de pessoas que seria muito valiosa em sua carreira como educadora. Ela havia descoberto uma paixão por treinamento e desenvolvimento humano. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido na própria percepção que a família tinha de si mesma. Eles não se viam mais como vítimas das circunstâncias, mas como pessoas capazes, trabalhadoras, merecedoras de respeito e oportunidades. A família havia recuperado algo precioso que havia perdido durante a crise, a esperança no futuro. 6 meses após aquele primeiro encontro, Luciano Hang fez questão de visitar pessoalmente a loja onde Fátima trabalhava. Ele queria ver com os próprios olhos os resultados de sua decisão. Como empresário experiente, Luciano sabia que investir em pessoas sempre envolve riscos, mas ele tinha uma intuição muito aguçada para identificar aqueles que realmente valiam a pena. O que ele encontrou superou todas as suas expectativas. Fátima não apenas estava cumprindo suas funções com excelência, como também havia se tornado uma verdadeira referência na loja. Outros funcionários a procuravam para conselhos, tanto profissionais quanto pessoais. Ela havia desenvolvido vários procedimentos que melhoraram a eficiência do setor e sua equipe apresentava os melhores índices de produtividade e satisfação de toda a rede. O gerente da loja, um homem experiente chamado Roberto, fez questão de conversar com Luciano sobre Fátimas. Eu trabalho neste ramo há mais de 20 anos e raramente vi alguém com tanta dedicação e capacidade de liderança natural. Fátima não é apenas uma funcionária exemplar, ela é uma inspiração para toda a equipe. Desde que ela chegou, melhorou o ambiente de trabalho, a produtividade aumentou e diminuíram significativamente as reclamações entre os funcionários. Quando Fátima viu Luciano entrando na loja, ela não conseguiu conter a emoção. Na frente de clientes e funcionários, ela se aproximou e disse: "Obrigada por ter acreditado em mim quando nem eu mesma acreditava. O Senhor não mudou apenas minha vida, mudou o destino da minha família inteira." Luciano, também visivelmente emocionado, respondeu: "Fátima, eu não acreditei em você, eu apenas reconheci o que você sempre foi. Só dei a oportunidade para você mostrar ao mundo o seu verdadeiro valor. E você superou até mesmo as minhas expectativas mais otimistas." Naquele dia, Luciano fez questão de conhecer toda a família de Fátima. Foi até a casa nova que eles haviam conseguido comprar, uma residência simples mas digna, com 3 quartos, sala, cozinha e um pequeno quintal onde Gabriel podia brincar. A diferença entre aquela casa e o pequeno cômodo onde a família vivia antes era abismal, mas o que mais impressionava era a atmosfera de paz e esperança que se respirava naquele lar. Conversou longamente com João sobre seu trabalho, ouviu os relatos de progresso dos filhos na escola e no trabalho e pôde constatar que sua decisão havia sido certeira. Mas a surpresa maior veio quando o filho mais novo de Fátima, aquele menino de 8 anos que sonhava em ser engenheiro, entregou a Luciano um desenho que havia feito especialmente para aquela ocasião. Era um desenho feito com lápis de cor, mostrando uma família feliz na frente de uma casa, com um homem de terno que Gabriel havia identificado como o tio que ajudou minha família. No alto da folha, com a caligrafia ainda incerta mas caprichada de uma criança, estava escrito: "Obrigado por dar esperança para minha família. Quando eu virar engenheiro, vou ajudar outras famílias também." Luciano guardou aquele desenho e disse que ele ficaria moldurado em seu escritório como lembrete de que o verdadeiro sucesso empresarial não se mede apenas em faturamento, mas também na capacidade de transformar vidas e gerar esperança. Esta história real do velho da Havan e de Fátima nos ensina algo fundamental sobre o poder da segunda chance e da generosidade verdadeira. Luciano Hang não fez apenas uma boa ação, ele investiu no potencial humano de uma família que precisava apenas de uma oportunidade para florescer. Mostrou que quando identificamos pessoas de caráter e lhes damos as ferramentas necessárias, os resultados podem ser extraordinários.
Hoje, mais de um ano depois daquele encontro casual, Fátima é gerente regional da Avon, responsável por supervisionar 3 lojas e liderar uma equipe de mais de 100 funcionários. João se tornou coordenador geral de logística, sendo responsável pela manutenção e segurança de várias unidades. Os filhos continuam se destacando nos estudos e no trabalho, encaminhando-se para realizarem todos os sonhos que pareciam impossíveis quando a família passava dificuldades. Mas o mais importante é que essa família se tornou exemplo e inspiração para outras. Fátima sempre diz que sua missão agora é identificar outras pessoas que precisam de oportunidades e ajudar como foi ajudada. Ela já recomendou dezenas de pessoas para vagas na empresa, sempre com o mesmo critério que Luciano usou com ela: caráter, determinação e vontade de crescer. Luciano Hang, por sua vez, criou um programa estruturado na empresa para identificar e apoiar funcionários e suas famílias que passam por dificuldades. O que começou como um gesto espontâneo se transformou em uma política corporativa de responsabilidade social. O programa já beneficiou mais de 50 famílias, sempre com o mesmo princípio: não se trata de assistencialismo, mas de investimento em potencial humano. Essa história nos mostra que quando investimos nas pessoas certas, pelos motivos certos, os resultados superam todas as expectativas. Não se trata apenas de ajuda financeira, mas de acreditar no potencial humano e dar as ferramentas necessárias para que esse potencial se desenvolva plenamente. É sobre reconhecer que por trás de cada pessoa em dificuldade existe uma história, um sonho, uma capacidade que apenas precisa da oportunidade certa para florescer. O caso da família de Fátima se tornou lendário dentro da Avon. Outros funcionários se inspiraram na história e muitos começaram a trabalhar com mais dedicação, vendo que a empresa realmente valoriza e recompensa o esforço e a honestidade. A cultura organizacional da empresa se fortaleceu, criando um ambiente onde todos sabem que têm oportunidade de crescer, desde que demonstrem comprometimento e caráter. Mas essa história também nos faz refletir sobre quantas Fátimas existem por aí, pessoas honestas, trabalhadoras, cheias de potencial, que precisam apenas de uma oportunidade para transformar não apenas suas próprias vidas, mas também contribuir significativamente para a sociedade. Quantos talentos são desperdiçados simplesmente porque não encontram alguém disposto a apostar neles? O exemplo do velho da Avon nos mostra que o verdadeiro empreendedor não é apenas aquele que gera lucros, mas aquele que gera oportunidades. É aquele que entende que o sucesso empresarial sustentável vem quando conseguimos elevar as pessoas ao nosso redor, quando conseguimos ser instrumentos de transformação social. A história de Fátima também nos ensina sobre a importância da perseverança. Ela não desistiu mesmo quando todas as portas pareciam fechadas. Ela manteve sua dignidade, seus princípios, sua fé, mesmo nos momentos mais difíceis. E foi justamente essa postura que chamou a atenção de Luciano Hang. Às vezes, a oportunidade aparece exatamente quando estamos prestes a desistir, mas apenas para aqueles que mantêm sua integridade até o fim. Recentemente, Fátima foi convidada para dar uma palestra em um evento de empreendedorismo social, onde contou sua história para centenas de empresários. Sua mensagem foi clara: não subestimem o poder de dar uma oportunidade para alguém. Vocês não sabem o impacto que podem ter na vida de uma pessoa, de uma família, de uma geração inteira. Hoje eu não sou apenas uma funcionária da Avon, eu sou uma multiplicadora de oportunidades, assim como o Sr. Luciano foi para mim. Gabriel, o menino que sonhava em ser engenheiro, hoje aos 9 anos continua sendo um dos melhores alunos de sua turma. Em uma redação recente sobre meu herói, ele escreveu: meu herói é o tio Luciano que ajudou minha família quando a gente mais precisava. Mas minha mãe me ensinou que ser herói não é só ajudar, é também não desistir quando tudo está difícil. Por isso minha mãe também é minha heroína. Quando eu crescer vou ser engenheiro e vou ajudar outras famílias também. A transformação da família de Fátima criou um efeito dominó positivo. Marcos, que voltou a estudar administração, já está estagiando no setor de recursos humanos da empresa, ajudando a identificar talentos entre os funcionários. Juliana, futura pedagoga, desenvolveu um projeto de apoio escolar para filhos de funcionários que estão com dificuldades nos estudos.
Pedro se tornou monitor de matemática em sua escola, ajudando colegas que têm dificuldades na matéria. João, que hoje coordena a equipe de manutenção, criou um programa de treinamento técnico para funcionários que querem se qualificar em outras áreas. Ele sabe o que é estar desempregado, então faz questão de compartilhar conhecimento e oportunidades com outros. Esta história real nos lembra que todos nós, em algum momento da vida, temos a oportunidade de ser o Luciano Hang na vida de alguém. Não precisamos ser milionários para fazer a diferença. Às vezes é uma indicação para um emprego, às vezes é uma palavra de incentivo no momento certo, às vezes é simplesmente acreditar no potencial de alguém quando nem essa pessoa acredita mais em si mesma. E você, qual foi a história de generosidade que mais te marcou na vida? Já teve a oportunidade de ser um instrumento de transformação na vida de alguém, ou talvez você já foi beneficiado pela generosidade de outra pessoa? Conta aí nos comentários e não esquece de me dizer de onde está assistindo. Se essa história te emocionou tanto quanto me emocionou, se ela te fez refletir sobre o poder que todos nós temos de transformar vidas, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Histórias inspiradoras como essa merecem ser compartilhadas com o mundo todo, porque elas nos lembram que ainda existe bondade, generosidade e esperança no mundo. Até o próximo vídeo, e lembrar sempre às vezes uma oportunidade é tudo que alguém precisa para mudar completamente de vida. E às vezes, nós podemos ser essa oportunidade na vida de alguém. A verdadeira riqueza não está apenas no que conquistamos, mas no que conseguimos ajudar outros a conquistar também.